presidente dos Estados Unidos fez nesta madrugada o tradicional discurso de Estado da União. Durante quase 2 horas, ele falou sobre as prioridades do governo e reforçou seus feitos até este momento. O maior foco do discurso foi economia. Priscila Yazbek tem detalhes ao vivo conosco, direto de Nova York. Pri, seja bem-vindo, um ótimo dia a você. 2 horas quase, sobrou tempo para falar de praticamente todos os assuntos. Economia foi destaque, ele está prometendo, inclusive, até um dia, quem sabe, extinguir o imposto de renda para os americanos. Que história é essa? Bem-vinda. Oi, Gabriel, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Donald Trump, então, fazendo o discurso mais longo do Estado de União, com 1 hora e 47 minutos, superando o recorde anterior de Bill Clinton em 2000, quando ele fez um discurso de 1 hora e 20 minutos. E ele começou o discurso como era esperado, elogiando o seu primeiro ano de gestão, dizendo que o Estado da União está forte, que a nação está de volta, grande, melhor do que nunca. Falou que os americanos não viram nada ainda, que ele vai fazer ainda melhor e que essa é uma era de ouro dos Estados Unidos, num discurso que foi visto ali com um tom muito parecido com o tom que Donald Trump usava quando era apresentador de um reality show. Ele que não falou muito sobre promessas para esse ano, sobre políticas, ou não detalhou quais políticas que podem ser implementadas nesse ano, lembrando que esse é um ano de eleições, de meio de mandato e em meio à desaprovação de Donald Trump, que hoje está com uma desaprovação de 60% da população, 40% de aprovação apenas, isso segundo o agregador da CNN, que reúne dezenas de pesquisas e está ali com a sua pior taxa de reprovação do seu segundo mandato. Ele também não pareceu preocupado em demonstrar muito foco na principal questão que incomoda os americanos hoje, que é o affordability, a crise do custo de vida. Ele disse que essa questão do affordability é uma parte de uma mentira suja e repugnante perpetuada pelos democratas, e ele passou uma boa parte do discurso fazendo críticas aos democratas e também ao seu antecessor Joe Biden. Ele disse, inclusive, essas pessoas são loucas, eu digo a vocês que essas pessoas são loucas, se referindo aos democratas que estavam presentes ali no Capitólio. Só para trazer alguns outros números, né? 70% dos americanos dizem que Trump não está dando atenção suficiente aos principais problemas do país, e uma outra pesquisa isso segundo uma pesquisa da CNN, e uma outra pesquisa da Associated Press com a Universidade de Chicago diz que só 39% também dos americanos aprovam a gestão da economia por Donald Trump. E aí, o que Donald Trump falou sobre a economia? Ele disse que os salários continuam subindo, falou que a inflação continua caindo, disse que a economia está em plena expansão como nunca antes, e ele falou que herdou uma economia que estava à beira do colapso, se referindo a Joe Biden. E isso foi muito comparado também ao discurso que Joe Biden fazia na campanha presidencial em 2024, quando a economia não estava indo bem, e ele falava que a economia estava, sim, indo bem, estava se recuperando, e que ele tinha herdado uma nação em crise com uma economia estagnada. Essas eram palavras usadas por Joe Biden durante a campanha. Então, existe ali uma incongruência entre o que Donald Trump diz, né, que faz uma gestão muito diferente da de Joe Biden, mas ele fala também na economia sobre um avanço da economia, assim como Joe Biden falava quando havia dados que mostravam que a economia não estava tão bem assim. Só para a gente citar alguns dados, em janeiro o CPI de alimentos subiu 2,9% em 12 meses, e Donald Trump falou que o preço dos ovos, do frango, da manteiga, das frutas estava caindo, e ele não precisou ali exatamente quais os preços estavam caindo e não falou, claro, do índice geral de alimentos. Também em dezembro, o PCI, que é a medida mais observada pelo Fed de inflação, subiu 2,9% na base anual, né? Então, isso também mostra que há uma pressão sobre a inflação e que os dados de inflação ainda estão acima da meta de inflação do Fed de 2%. Também o CPI está em 2,4%. Então desacelerou, mas não é que caiu, como disse Donald Trump. Então ele exagera um pouco ao falar sobre esses números. Ele também fala que a economia está melhor do que nunca, mas a economia desacelerou. O PIB cresceu 2,2% no ano passado, ante 2,8% no ano anterior. Então teve uma forte desaceleração. Também Donald Trump esse discurso foi marcado por alguns protestos. Um deputado do Texas, por exemplo, foi expulso depois que ele levantou uma placa falando que negros não são macacos. Ele que também tinha sido expulso do discurso do ano passado de Donald Trump, quando ele iniciou o seu mandato. Ele fez uma referência nessa placa ao episódio de racismo ligado
ao casal Barack e Michelle Obama. Também a deputada de Lauren Underwood, de Illinois, também falou que deixou a sessão, falou que não ia continuar escutando nem um minuto. Uma deputada de Minnesota também disse que Donald Trump, o governo Trump, matou americanos, se referindo às mortes que aconteceram em Minneapolis, de Renee Good e Alex Pretty, e depois disso Donald Trump falou que ela deveria ter vergonha de si mesma. Então, alguns momentos ali de tensão, de protestos por parte de democratas. Também Donald Trump falou sobre a sua política tarifária. Ele falou que a decisão da Suprema Corte foi uma decisão muito infeliz e muito decepcionante. Lembrando que na sexta-feira passada a Suprema Corte disse que as tarifas cobradas por Donald Trump sob a IEPA, que é aquela lei de poderes econômicos emergenciais de 77, são ilegais, e os ministros ficaram ali com uma expressão bem plácida, não piscaram por um minuto, muito sérios. Então também foi um outro momento ali que chamou a atenção, um momento de tensão ali do discurso, e só 4 dos 9 ministros da Suprema Corte compareceram, mas entre eles estava o presidente da Suprema Corte, John Roberts, que assinou então a ordem que disse que as tarifas eram ilegais. Donald Trump também falou sobre política externa, mas menos tempo do que era esperado. Ele falou sobre Venezuela, que os Estados Unidos receberam do nosso novo amigo e parceiro mais de 80 milhões de barris de petróleo. Ele também falou sobre o Irã e disse que ele vai optar pelo caminho da democracia, que ele prefere optar pelo caminho da democracia, mas que ele nunca permitiria que Teherã tivesse uma arma nuclear. Ele falou que não pode deixar isso acontecer, e ele falou do Irã só depois de 90 minutos de discurso, falou apenas 3 minutos sobre o Irã, e a percepção é que Donald Trump está numa saia justa em relação ao Irã, porque se ele não fizer um ataque nesse momento, isso pode ser considerado até vergonhoso, depois dele ter feito a maior mobilização militar no Oriente Médio em quase 2 décadas, em pouco mais de 2 décadas, mas ao mesmo tempo, se ele fizer um ataque ao Irã, ele pode arrastar os Estados Unidos para mais uma guerra longa no Oriente Médio, algo que é rejeitado, inclusive, pela sua base de apoiadores do Make America Great Again. Ele também falou que nomeou o vice-presidente J.D. Vance para combater a corrupção, que destrói o tecido social de uma nação, enfrentando fraudes em Minnesota e na Califórnia. De fato, houve um esquema de fraude bilionária em Minnesota relacionada a benefícios sociais envolvendo imigrantes da Somália, mas o que os opositores dizem é que Donald Trump ele generaliza esse tipo de fraude e traz ali um aumento da xenofobia em relação a esses imigrantes, que não são todos eles envolvidos nessas fraudes, são dezenas, talvez centenas de imigrantes que estiveram envolvidos em alguns desses esquemas de fraudes, mas não a comunidade como um todo, e esse tom de Donald Trump acaba trazendo ali e aumentando essa xenofobia que existe contra os imigrantes. A imigração foi também um dos pontos centrais do discurso de Donald Trump, ele que inclusive invocou histórias de pessoas que estavam ali, que perseveraram em meio a tragédias. Ele falou sobre o assassinato da ucraniana que foi esfaqueada num trem no ano passado, também a mãe dela estava presente, foi um momento também de muita comoção desse discurso, e ele falou sobre os imigrantes que, se você concorda com essa declaração, levante e mostre seu apoio. Então ele falou que o primeiro dever do governo americano é proteger os cidadãos americanos e não os imigrantes ilegais, então trazendo também essa questão que é uma questão importante e central no seu governo. Depois do seu discurso, democratas fizeram muitas críticas, falaram que Donald Trump exagerou em algumas das suas falas, mentiu em outras falas. A governadora da Virgínia, Abigail Spanberger, que é democrata, disse que Trump ignorou as preocupações dos americanos comuns, falou que ele mentiu, usou baldes expiatórios e desviou a atenção. Então, esses foram alguns dos destaques aí também das principais críticas que foram feitas pelos opositores. E aí a gente vai escutar agora um trecho da fala de Donald Trump relacionada às tarifas, quando ele disse, inclusive, que as tarifas foram grandes responsáveis pelo boom do mercado de ações. Lembrando, né, Gabriel, isso vocês no Money lembram muito bem, que na verdade, quando houve grandes anúncios tarifários, as bolsas caíram, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? Então, houve, claro, um crescimento da bolsa, uma boa performance da bolsa, mas está muito ligada também à inteligência artificial. A gente vai ouvir, então, o que disse Donald Trump. One of the primary reasons for our country's stunning economic turnaround, the biggest in history, where the Dow Jones broke 50,000 4 years ahead of schedule,
and the S&P hit 7,000, where it wasn't supposed to do it for many years, were tariffs. I used these tariffs, took in hundreds of billions of dollars to make great deals for our country, both economically and on a national security basis. Everything was working well. Countries that were ripping us off for decades are now paying us hundreds of billions of dollars. They were ripping us so badly, you all know that. Everybody knows it. Even the Democrats know it. They just don't want to say it. Nós tivemos também, para além dessa queda inicial após os anúncios de Donald Trump, na última sexta-feira, dia em que tivemos o anúncio da queda dessas tarifas por conta de uma decisão da Suprema Corte, alta de quase ali 0,5%, depois de a Bolsa reagir bem negativamente a dados do PIB. Então nós temos aí talvez sentimentos mistos em relação a essas tarifas do presidente norte-americano. Durante este discurso, ele também criticou a decisão da Suprema Corte, que considerou esse tarifaço ilegal, este mesmo que falamos ter sido realizada essa decisão na sexta-feira passada. O presidente fez a reclamação em frente a alguns dos juízes que votaram contra essas tarifas e estavam presentes lá no evento. Vamos ouvir. And the big story was how Donald Trump called the economy correctly, and 22 Nobel Prize winners in economics didn't. They got it totally wrong. They got it really wrong. And then just 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court. It just came down. It came down. Very unfortunate ruling. But the good news is that almost all countries and corporations want to keep the deal that they already made, right, Scott? Knowing that the legal power that I, as president, have to make a new deal could be far worse for them, and therefore they will continue to work along the same successful path that we had negotiated before the Supreme Court's unfortunate involvement.